trabalho mediúnico envolvendo síndrome de Down e autismo. Um irmão, por nome Mateus, apresenta-se na noite de hoje, relatando um pouco da experiência dele aqui na Terra, quando aqui chegou em 1973, 75, nessa faixa, e desencarnou aos 35 anos. Então ele vem nos passar um pouco da experiência que teve, as dificuldades, humilhações. Por favor, Mateus, com você a palavra. Então, quando vivi na Terra, eu lembro até hoje, quando era pequeno, as rejeições que eu tinha na minha própria família, com tios, tias, onde não me tratava como uma pessoa normal. Me tratavam, me ignoravam, tiravam até de conversas de familiares, só porque eu tinha síndrome de Down. Foi com isso que eu e minha mãe mudamos de cidade e fomos ter uma vida normal, porque é capaz da gente ter uma vida normal, só um pouco com limitações, mas conseguimos. Eu trabalhei, eu namorei, eu tinha uma vida. Tudo bem que minha saúde era muito fragilizada, sempre vivia doente e não entendia o porquê daquilo, o porquê do povo achar que a gente não é capaz de fazer qualquer coisa só porque tinha uma síndrome. Nós gostamos muito de carinho, de amor, do contato. Somos muito carinhosos, carentes mesmo de carinho. E com essa mudança que minha mãe fez, foi que eu pude ser um pouco mais feliz, sem rejeições que tinha na minha própria família. Aí eu encontrei a minha namorada, onde namoramos por 5 anos. Eu já trabalhava, estudava. E desencarnei com um problema de saúde respiratório, a síndrome me trouxe essa fragilidade no meu pulmão. O seu desencarne, como foi a sua chegada ao plano espiritual, Mateus? Como é que se deu? Eu vivi muito na UTI nos últimos meses, antes de desencarnar, com pneumonia, indo e voltando, cheguei a ficar até um pouco em coma. E de fora via eu como um espírito normal, como qualquer outra pessoa. Só que no físico eu tinha síndrome, onde me limitava em alguns quesitos. Então, para eu desencarnar, foi mais aceitável. Quando eu cheguei no plano espiritual, fui resgatado por um de meus familiares de muito tempo, avós de outras vidas. Quando eu despertei, estava numa colônia, onde fui entender o que aconteceu. E porque eu tive a síndrome, passando por algumas visões do passado, algumas encarnações, do qual me levaram a ser aquela pessoa com síndrome de Down. Você pode citar para nós alguma dessa passagem em que você errou, você cometeu equívocos e que a sua consciência reclamava resgate? Eu fui um homem, né? Não lembro o ano,
mas que eu atirei em muitas pessoas, numa multidão, num lugar fechado. Matei muitas pessoas. Não precisa rememorar, já é passado, mas esse é um dos inúmeros fatos, exemplos que ocasionam distúrbios mentais que a própria consciência exige reparos, não é isso, Mateus? Sim, porque se eu lembrasse, eu ia me revoltar. Mas eu tive uma encarnação com a síndrome, apesar de rejeições, foi uma encarnação com muito amor com a minha mãe, onde eu pude resgatar muito isso, sem ter na consciência o que eu tinha feito. Eu gostava de muitas pessoas, onde tinha muitas pessoas, queria abraçar, queria ficar perto, queria ser só amigo de muitas pessoas. E hoje, Mateus, você já consegue estar com sua consciência já em paz, tranquila? Você sabe que você resgatou. Que conselho você dá às mães que hoje têm seus filhos com síndrome de Down, que têm autismo? Que conselho você dá para elas? E para os pais também? Sim, eu hoje entendo e trabalho, né? Tento focar mais em crianças que desencarnem com a síndrome e que não aceitam quando chega no plano espiritual. E o conselho é para que esses mães, pais, amem o filho do jeito que é, não rejeite. E faça que entendam o porquê estão nessa vida, desta maneira, para ter uma vida mais leve e uma evolução espiritual melhor. Porque a própria síndrome, a própria doença, com as limitações, já é um pouco mais difícil de ser aceito, tanto para a pessoa quanto para os familiares e quem está ao redor. Com certeza. Algo mais para nos passar, Mateus? Não, só que o trabalho foi muito bonito. E que somos umas pessoas, quando encarnados com qualquer outra síndrome, qualquer doença, autismo, seja lá a deficiência que for, que somos pessoas normais, só que limitadas de alguma maneira, mas que gosta de carinho, gosta de afeto, gosta de amor, e que pode sim fazer, estudar, trabalhar, namorar, pode levar uma vida normal. E que a família não esqueça que se o reencarnante que está com a síndrome de Down ou com autismo ou outro qualquer problema está naquela família, é porque ele tem um vínculo com aquela família. Então ela tem responsabilidades com ele, sim. Sim. Por algum motivo tem que resgatar algo também para cada um daquela família. Justamente. Então que todos sejam mais humildes, não é? Que todos tenham um pouco mais de amor, compaixão por aquele que vem pelas portas da reencarnação cobrar reajustes necessários à evolução de todos. Não é verdade, Mateus? Verdade, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Eu estou feliz por você ter conseguido vencer. Passou seus maus bocados, mas hoje se encontra equilibrado, livre daquela culpa na sua mente e planejando novos avanços, novos estudos. Eu te desejo tudo de bom, meu irmão. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Que minha mãe fique bem. Ela ficará bem. Mandaremos ajuda, mandaremos luz para ela. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Esse é... Quem está falando? Quem está aí, por favor? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Bem-vindo, meu amigo.
Agora há pouco recebemos a visita do nosso querido Mateus, que aqui esteve com, né, aquele problema sério de síndrome de Down, e agora Luiz Henrique está, através da médium, conversando conosco. Ele aqui na última encarnação teve autismo e ele vem nos trazer informações, o porquê disso, as dificuldades, o que ele sentia. Então, Luiz Henrique, a palavra é sua. Gostaria de relatar que enquanto estive encarnado, numa época onde o diagnóstico do autismo não tinha, éramos tratados como loucos, como, entre aspas, possuídos por sermos estranhos, nos achavam estranhos. Sim, não gostávamos de contato físico, gostávamos de ficar sozinho, quietos. Criava o meu próprio mundo, onde ali eu ficava, não gostava que me tocassem, que me beijassem, pouco falava, não tinha vontade de me expressar de forma alguma. Não podia ser contrariado. Aquilo, o barulho incomodava demais. Quando havia barulho, eu me irritava, eu me batia, aí eles me trancavam, chamavam padre, chamavam benzedor, chamavam todos os tipos de pessoas, querendo me tirar aquilo que estava em mim, mas não tinha nada em mim, era eu, ninguém me entendia, ninguém prestava atenção naquilo que se passava comigo. Em que ano foi isso, Luiz Henrique? Em que ano foi isso? O ano, você sabe? Você lembra do ano? Estive presente, encarnado, de 1915 a 1943. Foi quando eu desencarnei numa cama, doente, sendo tratado como um débil mental. Era assim que me tratavam, por não entender aquilo que se passava comigo. Somente minha mãe tinha contato comigo, tanto físico como em conversação. Era ela que sentava na beira da minha cama, segurava em minha mão, conversava e orava, pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria que lhe desse esclarecimento sobre aquilo. Não entendia o porquê de ter um filho daquele jeito. Não foi fácil para ela e nem para aqueles que estavam junto comigo. Éramos em 5 em casa. A família, com o tempo, vendo minhas crises, foram se afastando. Meus irmãos foram crescendo, cada um tomando um rumo em sua vida, ficando somente eu, minha mãe e meu pai. Era tratado com frieza pelo meu pai, por ser o único filho homem. Gostaria que tivesse sido diferente, mas não foi. Foi dessa maneira que precisava vir. Hoje tenho esse entendimento de que precisava passar por isso. Eu precisava resgatar débitos de vidas passadas, nas quais utilizei de minha inteligência, de minha capacidade mental para prejudicar muitas pessoas. Isso me foi mostrado logo
que desencarnei e tive condições para entender, me foi relatado e me foi mostrado em visões aquilo que tinha feito, para que pudesse entender o processo pelo qual havia passado nessa última encarnação. Não tive uma vida social, não tive uma vida como qualquer ser humano possa ter. Não tinha, na época, tratamento, não tinha diagnóstico, a medicina não entendia o que acontecia. O que vivi nessa minha última encarnação, hoje entendo que todo o sofrimento, todo o processo de reclusão, foi acolhimento espiritual para que eu pudesse resgatar aquilo que tinha feito. Não vou dizer, meu querido amigo, que tenha sido uma passagem fácil, nem para mim e nem para aqueles que me cercavam. Mas hoje posso compreender o porquê e o para quê do ocorrido. Hoje tenho uma vida cercada por aqueles que um dia me fizeram felizes em outras encarnações, de laços consanguíneos. Trabalho nessa colônia, no resgate e no amparo daqueles que vêm com o mesmo problema pelo qual passei, dos quais são taxados de loucos e dementes. Tenho o amparo de meu guia, meu mentor e todos aqueles que trabalham nessa colônia, enfermeiros, Luiz que Henrique, nos auxiliam. obrigado pelo seu depoimento. Se você gostaria de acrescentar algo mais a esses pais e mães de hoje em dia, que têm seus filhos autistas e que não buscam entender, não buscam ter a paciência necessária para tentar compreender a situação? Todos aqueles que têm em seu seio familiar um ente com esse problema, todo ser necessita de amor, de carinho, de compreensão. Hoje, diante dos avanços da medicina, se tem compreensão e entendimento para aquilo que passa. Há, inclusive, medicamentos dispostos àqueles que procuram, precisam de acompanhamento de profissionais competentes que possam amparar a família e amparar o ser que necessita. O carinho, o amor, a paciência são ingredientes extremamente necessários para que o ser que vivente com o problema consiga ultrapassar as barreiras, os limites que estão vivenciando. Ainda diante de tudo que hoje tem conhecimento a respeito do autismo, posso lhe assegurar que o amor é o caminho para dar e para ter uma vida digna. Pois é, o amor é imprescindível em cada ser humano, quer seja com limitações ou não.
Mas para aqueles com limitações, é primordial que seja amado em qualquer circunstância, mesmo que não consiga demonstrar amor, necessita dele para seguir adiante. Obrigado. Gostaria que todas as famílias que passam por esse processo evolutivo tivessem a consciência de que necessitam emanar amor a essas criaturas, quer seja em seu seio familiar, quer seja no seu círculo social. O amor, sempre o amor. Obrigado, Luiz Henrique, bonito depoimento, e que esse conselho possa atingir a muitos lares, que as pessoas abram a mente, conscientizem-se de que estamos apenas aqui numa passagem efêmera, muito rápida, e que tudo é transitório, tudo é transitório, não é, meu irmão? É passageiro. E quero deixar claro também, cada qual está num processo evolutivo, cada um galgando degrau por degrau. Cada processo, cada passagem, cada trajetória terrena é um avanço em sua evolução espiritual. Com certeza, e nós aqui realizamos um trabalho de regressão com algumas pessoas com autismo, síndrome de Down, para que através da regressão espiritual nós possamos dar uma ajuda substancial à cura. Se não a cura, mas a uma melhoria de vida. Então aqueles que acreditam, não é, na espiritualidade, procurem a gente, que a gente vai fazer algo através da regressão espiritual para ver a origem daquela situação. Cada caso é um caso, cada espírito é cada espírito, cada um plantou algo diferente, cada um tem algo a resgatar, a cumprir, missões diferenciadas. Quando se tem entendimento daquilo pelo qual está passando, tudo fica mais fácil. Mas aí basta também, meu irmão, você ter a fé, acreditar. Não adianta alguém falar só por desespero, procura a mim buscando ajuda, mas quando na verdade não tem aquele interesse em dar seguimento àquilo. Não é uma coisa de um dia para a noite, não há milagres, há um trabalho gradual. Obrigado. Só se pode emanar amor àquele. Pois é, meu irmão. Obrigado a todos. Até a próxima.